Olá, você está no podcast do Direito em Cápsulas. Eu sou Leonardo Vitório, editor de site, que é o www.direitoemcapsulas.com. Dá uma acessada lá que tem muita coisa interessante. E esse é o nosso primeiro podcast para conversar sobre temas de direito, assuntos do seu interesse. Então já fica a dica aí, deixe os temas que você quer discutir, a gente que com mais calma, com mais tranquilidade, pequenas aulas sobre esses assuntos. Deixa a dica que a gente faz nos nossos podcasts e vamos começar com um dos assuntos mais pedidos, que é direito das sucessões. Eu sei que em sucessões o que vocês mais querem saber é como vai ficar a partilha no caso da morte de alguém. Se a viúva vai ter direito, se não vai ter direito, se são os filhos, se são os irmãos, se tem filhos de outro casamento, quem vai ter direito ao quê? E é importante a gente deixar bem claro que direito das sucessões é aquela parte do direito que diz exatamente com quem vai ficar os bens da pessoa que morreu. E antes de a gente entrar na chamada sucessão legítima, que é a sucessão que a gente discute entre é, viúvas, viúvos, pais, filhos e outros parentes, que são os bens que eles receberiam quando o autor da herança, ou seja, a pessoa que é dona dos bens, morresse, vamos conversar sobre a sucessão testamentária, que é justamente a forma que você, proprietário dos bens, que a gente vai chamar aqui de autor da herança, tem de escolher para quem irão esses bens, não deixar simplesmente para a lei designar quem vai receber o quê. E a gente já começa dando um conceito aí do que seria a sucessão testamentária. Segundo Pablo Stolze, a sucessão testamentária é o ramo do direito das sucessões que regula a forma de dispor, por meio de um documento formal, de seus bens de forma total ou parcial após o advento da morte. Então, desse conceito aqui do Pablo Stolze, aquele juiz baiano que escreve sobre direito, que é um grande professor, inclusive, recomendo a todos que estão curiosos sobre o assunto, quiserem se aprofundar, o livro do Pablo Stolze é fantástico. Então, desse conceito dele, a gente já consegue entender algumas características da nossa sucessão testamentária, que é o nosso testamento e o codicilo que a gente vai ver daqui a pouco. A primeira característica é a possibilidade de dispor dos bens, que é aquele exercício do direito de propriedade. Você é proprietário, você tem direito de dispor. O que é dispor? Doar, vender, dar para quem você quiser aquele bem. Então, é esse exercício levado para depois da morte. Convenhamos, você não pode vender nenhum bem depois que morrer, certo? Mas você pode deixá-lo para alguém. É um direito que você teria enquanto vivo, e o testamento permite que você leve essa sua vontade de dar aquele bem, dar uma destinação daquele bem para depois da sua morte. Importante também característica do testamento é que ele tem que ser um documento formal. Seja ele testamento ou codicilo, que a gente já vai ver a diferença daqui a pouquinho, esse documento ele tem que ser sempre formal, porque tem vários requisitos a serem atendidos, e se algum desses requisitos não forem atendidos, esse testamento pode ser considerado nulo. Então, a forma é importante. A gente verifica também que a sucessão testamentária pode ser total ou parcial, ou seja, a pessoa que tem os bens, ela pode fazer um testamento sobre todos os seus bens e entregar para quem bem entender. Por exemplo, deixo todos os meus bens ao dono da padaria da esquina. Ela pode fazer isso? Talvez. Se houver a chamada sucessão legítima, ou seja, se ela deixar ascendente, pai, mãe, avô, bisavô, tataravô, cônjuge, a esposa, o esposo, ou filhos descendentes, filhos, netos, bisnetos, tataranetos, ela só pode fazer o testamento sobre a metade dos seus bens. Isso está lá no nosso Código Civil, artigo 1857, parágrafo 1º. Contudo, se não houverem esses chamados herdeiros legítimos, que são os ascendentes, pais, descendentes, filhos ou cônjuge, marido ou mulher, ela pode fazer o testamento sobre todo o seu patrimônio e deixar tudo que tem para o padeiro da esquina. Tranquilo? E qual que é o conteúdo desse testamento? O testamento é só bens? São casas, carros, fazendas, barras de ouro? Claro que não, né? Porque senão o testamento não precisava existir no Brasil, porque quase ninguém tem esses bens para fazer. Ele pode ter um conteúdo tanto patrimonial quanto não patrimonial. Inclusive, pode ser um testamento apenas não patrimonial. O que é não patrimonial? É aquilo que não fala de bens, seja casa, carro, outros bens móveis, só sobre outras coisas. E o que pode ser essas outras coisas?
Por exemplo, a disposição gratuita do próprio corpo, está lá no artigo 14 do Código Civil. Imaginemos que você é uma pessoa que gosta muito da ciência, então você quer deixar o seu corpo para ser estudado pela ciência. Você entrega ele para uma faculdade, para o curso de medicina lá, para ser usado como cobaia dos alunos, para aprender a cortar e tal, e formar médicos melhores. Você pode fazer isso por testamento. Ou também pode ser usado, por exemplo, para a criação de uma fundação. O que é uma fundação? Você morre e deixa seus bens não para alguém, mas para criar uma fundação, por exemplo, para tratar de educação de determinado lugar. Você também pode fazer uma disposição não patrimonial para a substituição de terceiro designado em contrato. Você fez um contrato designando um terceiro, e quando você morrer, você quer designar outra pessoa. Pode fazer isso também por testamento. No testamento, você também pode fazer a substituição do beneficiário do seguro de vida. Lembra que no seguro de vida não tem nada a ver com o direito das sucessões. Ainda que você tenha pai, mãe, mulher, marido e filhos, você pode fazer um seguro de vida em benefício de qualquer outra pessoa. E se você quiser trocar o beneficiário? Leonardo, é só ir no banco lá e pedir para trocar. Pode fazer assim? Pode. Mas você também pode fazer por meio de testamento, que não vai ter problema nenhum. Você pode constituir um condomínio por testamento, sim, um prédio de condomínio. Imagina você tem um prédio que mora só você. E aí você quer que depois da sua morte, aquele prédio seja convertido em um condomínio, com vários apartamentos. Você pode fazer isso por testamento. Também, uma coisa muito importante que você pode fazer no testamento é o reconhecimento de filhos. Isso mesmo, imagina que você acha que tem um filho perdido por aí. Só que você, por qualquer motivo, nunca o reconheceu enquanto você estava vivo. Então, por meio de testamento, você pode falar, olha, eu deixei fulano de tal e ele é meu filho. Eu não reconheci enquanto era vivo, mas agora estou reconhecendo por meio de testamento. Isso está lá no artigo 1609, inciso 3 do Código Civil. E por que é importante esse reconhecimento de filhos no testamento? Porque se você fizer um testamento, e a gente vai ver isso, uma das suas características é que ele é revogável. Você pode revogar o testamento a qualquer tempo. Contudo, se esse seu testamento estiver reconhecendo um filho, você não pode revogar essa disposição de reconhecimento de filhos. É a única parte do testamento que nunca pode ser revogada. Você também pode, por exemplo, nomear um tutor para os seus filhos, que vai cuidar dos interesses deles até atingirem a maioridade ou recuperar a plena capacidade. Pode também, por testamento, instituir um bem de família, inclusive para terceiros. Sabe o que é bem de família? Bem de família é aquele que não pode ser penhorado por dívida. A pessoa tem muita dívida e ela só tem um bem, que é o chamado bem de família, onde ela tem aquela residência. E você pode dizer que um determinado bem será considerado bem de família e esse não pode ser penhorado por dívida. No testamento também pode ocorrer a reabilitação do indigno. Algumas possibilidades, alguns fatos, como por exemplo atentar contra a vida do pai, podem transformar aquela pessoa em indigna. Ela seria o herdeiro, mas como ela tentou matar o pai ou efetivamente matou, ela não é digna de receber aquela herança. Só que por testamento, você, que é o dono do patrimônio, pode reabilitar. Fala, olha, eu sei que esse meu filho tentou me matar, só que eu o perdoo, então estou reabilitando ele, quero que ele volte a receber os meus bens como herança. Pode fazer isso? Pode, não tem problema nenhum. Também pode estabelecer cláusulas restritivas de inalienabilidade, impenhorabilidade e incomunicabilidade. Digamos que você deixou um bem aí para sua filha e você acha que ela vai se casar com uma pessoa que não é muito legal. Então você pode deixar esse bem com uma cláusula de incomunicabilidade. O que é incomunicabilidade? Quando ela se casar, independentemente do regime de bens, o marido, o futuro marido, não vai ter direito a nada sobre aquele bem, porque ele não se comunica. Também tem a cláusula de inalienabilidade, ou seja, essa sua filha nunca vai poder vender aquele bem. Ela vai ter que manter aquele bem enquanto ela viver, para o próprio benefício dela, é óbvio. E impenhorabilidade, eventuais credores dela, se ela constitui muitas dívidas aí pelo comércio, esse bem não poderá ser penhorado para pagar as dívidas. Pelo testamento também pode ser feita a deserdação, que está lá no artigo 1964, que a gente vai estudar daqui a pouquinho, ou em um próximo podcast, detalhadamente, porque é um assunto muito interessante. A gente vê nas novelas aí, o pai deserdou a filha. Será que é tão fácil? Será que é possível? Quais são os requisitos para que essa deserdação seja válida?
E um testamento também pode revogar o testamento anterior. Imagina que você fez um primeiro testamento e depois você se arrependeu daquele testamento. Não quero deixar mais meus bens daquela forma. Então faz um testamento para revogar o anterior. Também posso nomear um testamenteiro, que é a pessoa que vai ser responsável por cumprir aquele testamento, que é aquela disposição de última vontade para depois da morte. E também deixar valores destinados para despesas com sufrágio da alma. O que é despesas com sufrágio da alma? É para a realização da missa de sétimo dia ou celebração equivalente em outras religiões. O testamento também pode ser conferida a dispensa de colação, está lá no artigo 2006 do Código Civil, rapidamente. A colação é a necessidade que um herdeiro tem de devolver ao inventário para partilhar com outros herdeiros aquele bem que ele recebeu por doação em vida. Ou seja, por exemplo, você tem 3 filhos, só que para um filho você deu uma casa. Quando você morrer, essa casa não ficará automaticamente com o seu filho. Ele vai precisar devolver para o inventário para partilhar aquela casa junto aos outros bens com os irmãos. Mas se só teve aquela casa, morreu, não deixou nenhum bem, só aquela casa que foi doada, então aquela casa vai ser partilhada entre os 3 irmãos e não ficará apenas com quem recebeu a herança. Contudo, por testamento pode haver a dispensa dessa necessidade de colação. Vimos que o testamento ele é algo bem complexo, que pode envolver muitas e muitas possibilidades, além da mera destinação de patrimônio. Então, vamos exatamente saber o que é o testamento. Segundo o Pablo Stolz, novamente, o testamento nada mais é do que um negócio jurídico pelo qual alguém unilateralmente declara sua vontade, segundo o pressuposto de existência, validade e eficácia, com o propósito de dispor, no todo ou em parte, de seus bens, bem como de determinar diligências de caráter não patrimonial para depois da sua morte. Complexo, né? Então vamos esmiuçar aí esse conceito do Pablo Stolz. Primeira característica do testamento, segundo ele, é que é um ato unilateral. O que é isso? Você não depende de outra pessoa. Você faz o testamento sem depender da vontade de nenhuma outra pessoa. Apenas a vontade do autor do testamento, do testador. Ele é um ato personalíssimo, quer dizer que ninguém pode fazer um testamento por você, nem a pessoa que tem a sua procuração. Leonardo, mas eu fiz uma procuração por um instrumento público no cartório com poderes específicos para outra pessoa fazer um testamento por mim. Essa procuração não é válida? Não, essa procuração não é válida, porque o testamento é um ato personalíssimo. Só a própria pessoa que é a proprietária dos bens poderá fazer o testamento. Ele também é um ato revogável, porque a sua vontade, ela não é engessada, ela pode mudar. Enquanto você estiver vivo, a sua vontade pode mudar. Então, você tem direito de revogar o testamento a qualquer tempo. Contudo, lembre-se do que a gente acabou de falar. O reconhecimento de filhos por testamento não é revogável. O testamento também é um ato solene. O que é um ato solene em direito? É aquele que tem muitas solenidades, muitos requisitos, muitas características que você não pode desrespeitar. Por exemplo, tem que ser escrito, tem que ter determinado número de testemunhas, tem que ser público, tem que ser costurado. A gente vai ver cada tipo de testamento neste em um próximo podcast, e aí a gente vai entender as solenidades. Mas é importante dizer que ele é um ato solene porque se você desrespeitar qualquer dos requisitos do testamento, ele pode ser considerado nulo. Por isso, quando for fazer um testamento, é importante conhecer todos os seus requisitos. E uma outra característica do testamento é a chamada gratuidade. Por quê? Porque todas as disposições que você fizer tem que ser gratuita. Você não pode falar, olha, eu estou deixando a minha casa para o padeiro da esquina se ele prometer a fornecer pão para mim até eu morrer. Não, isso é proibido. Isso é chamada pacta corvina, ou seja, você está fazendo um pacto sobre uma herança de uma pessoa viva. Você está vendendo a sua possível herança e isso é proibido no Brasil. Então, entendido o que é o testamento, quais são as suas características, nós vamos conhecer as suas modalidades. O testamento ele pode ser ordinário ou extraordinário ou especial. O ordinário é aquele testamento feito em tempo de normalidade, quando não tem nenhum problema. Já o extraordinário ou especial, ele é elaborado em momentos de crises que permitem a redução das formalidades, por exemplo, na guerra,
na iminência da morte dentro do navio, de uma aeronave. Essas características especiais, extraordinárias, fora do comum, vão caracterizar esse nosso testamento extraordinário. E quais são as espécies de testamento, os tipos de testamento? O testamento ordinário, nós temos 3 espécies, que são o público, o particular e o cerrado. E daqui a pouquinho a gente vai ver como é cada um desses testamentos, quais são as suas características, para que eles servem, quais são os seus requisitos. Quanto ao extraordinário, o especial, nós vamos também ter 3 testamentos, que é o marítimo, o aeronáutico e o militar. Pelo nome você já vê que não são situações comuns, né? Marítimo é feito nos navios, aeronáutico em avião, militar durante a guerra. Então são situações realmente extraordinárias. Entendidas as características dos testamentos, os seus tipos, agora vamos aos pressupostos de validade. O primeiro pressuposto de validade é a manifestação de vontade livre e de boa fé. Porque o testamento ele nunca pode ter uma vontade que a gente chama de captada, de viciada. Você, quando for fazer o seu testamento, tem que estar plenamente livre de qualquer interferência, porque é a chamada disposição de última vontade. Então, essa vontade tem que ser livre, sem qualquer intervenção de terceiro. Também temos como pressuposto de validade a capacidade do agente. Ou seja, quem for fazer o testamento tem que ser plenamente capaz. Você não pode pegar uma pessoa sem capacidade para testar, porque aquela vontade dele não é válida. E aqui nós temos uma diferença da capacidade comum, porque no testamento a capacidade ela inicia-se aos 16 anos. Para os negócios jurídicos em geral, a capacidade é a partir dos 18, a capacidade plena. Contudo, no testamento, segundo o artigo 1860 do Código Civil, a capacidade ela inicia-se aos 16 anos. O terceiro pressuposto de validade é a possibilidade, licitude e determinabilidade do objeto. Ou seja, para que o testamento seja válido, aquele objeto que você está colocando no testamento, por exemplo, um bem que você está deixando, ele tem que ser possível. Você não pode fazer um testamento sobre a propriedade da Lua. É impossível alguém ter a propriedade da Lua, pelo menos atualmente. Então, isso seria um objeto impossível. Você tem que fazer sobre objetos possíveis. Uma casa que esteja no seu nome, um carro, um bem do seu uso é seu, então é possível que você faça um testamento. Esse objeto ele também tem que ser lícito. Você não pode fazer um testamento sobre a propriedade de drogas, que porventura você possua e você quer deixar para alguém drogas ilícitas. São objetos ilícitos e não podem ser objeto de testamento. E também tem que ser coisas determináveis. Você não pode falar, eu deixo um bem de minha propriedade para fulano de tal. Que bem? Que bem é esse? Tem que ser um bem determinável, que possa ser encontrado. Tem que ser, se não plenamente determinado, por exemplo, a casa da rua A, número 35. Tem que ser determinável. A casa que eu possuo na cidade tal. Se você só possui uma casa naquela cidade, então é um bem determinável. E como último pressuposto de validade, nós temos a forma adequada. E a forma do testamento, ela sempre está prescrita em lei. Lembra que nós falamos esses testamentos ordinários e extraordinários? Ordinário, público, particular e cerrado. Extraordinário, marítimo, aeronáutico e militar. Todos esses testamentos têm requisitos descritos na lei. Então a forma tem que ser sempre a que está na lei. E aqui fica uma pergunta. Os métodos tecnológicos, por exemplo, vídeos, SMS, WhatsApp, Telegram ou posts no Facebook, podem ser utilizados para fazer, armazenar ou transmitir um testamento válido? Ou seja, eu posso fazer uma mensagem de WhatsApp com o meu testamento e essa mensagem vai ser considerada válida? Como curiosidade, eu trago aqui para vocês 2 experiências. Primeiro, lá um tribunal na França que considerou que mensagens de texto não são uma forma aceitável de redigir à vontade, ou seja, você não pode fazer testamento por meio de uma mensagem de texto. Aconteceu lá na França que um homem, ele tirou sua própria vida, contudo, antes de se suicidar, ele mandou mensagem por SMS dizendo qual seria a sua última vontade, qual seria o seu testamento. E o Tribunal da França falou, não, mensagem por SMS não pode ser considerado como testamento. No entanto, lá na Austrália aconteceu um fato muito parecido. Uma pessoa também tirou sua própria vida e antes disso ela escreveu mensagens de SMS
com o que seria o seu testamento, contudo ela não enviou essas mensagens. Olha que grave, ó. Ela fez uma mensagem, não enviou, então o que a gente pensa? Deve ser que se arrependeu, nem enviou a mensagem e resolveu se matar mesmo assim. Só que nesse caso, na Austrália, o tribunal considerou que aquela mensagem não enviada seria um testamento válido. Então, nós vemos aí que tem entendimentos diversos ao redor do mundo. Contudo, no Brasil não é possível. No Brasil, mensagem de texto, SMS, vídeo, post no Facebook, o que mais que vocês inventarem aí, Twitter, etc., não pode ser utilizado para fazer um testamento. E mesmo que você faça um testamento dentro dos requisitos legais, alguém que se sentir prejudicado, por exemplo, um herdeiro não contemplado no seu testamento, ele pode alegar alguma invalidade, alguma causa de invalidade desse testamento. E tem um prazo para ele fazer isso. A invalidade do testamento pode ser alegada judicialmente no prazo decadencial de 5 anos. Está lá no 1859 do Código Civil. Lembrando a diferença de prazo decadencial para prazo prescricional. No prazo decadencial decorrido, no caso, esses 5 anos, a pessoa perde o direito a determinada coisa. Sendo que se o prazo fosse prescricional, ela simplesmente perderia o direito de entrar com um processo exigindo isso, mas o direito dela continuaria válido. Importante dizer que esse prazo ele é aplicável até mesmo para as causas de nulidade absoluta do testamento. Por exemplo, falta de objeto lícito, falta de capacidade do agente. É uma nulidade absoluta, mas para ser alegado também há um prazo decadencial de 5 anos. Agora que entendemos o que é testamento, vamos ver quem são as pessoas que fazem parte desse testamento. Nós temos o testador, que é o autor do testamento, e temos o testamenteiro, que é a pessoa que, em regra, por saber da existência do testamento, foi incumbido em avisar a todos e dar o devido cumprimento a essas disposições de última vontade, bem como de defendê-las. Isso mesmo, o testador ele é obrigado a defender a validade do testamento. E nós temos 3 espécies, que é o testamenteiro, o testamentário, que é aquele indicado pelo próprio testador no corpo do testamento. Nós temos o testamenteiro legítimo, que é o cônjuge sobrevivente, seja marido ou esposa, viúvo ou viúva, caso não tenha sido indicado ninguém no corpo do testamento. E temos o dativo, que é o nomeado pelo juiz na ausência dos anteriores, ou seja, quem fez o testamento não indicou nenhum testamenteiro, não deixou nenhum cônjuge sobrevivente, nem marido, nem mulher, viúva ou viúvo, então o juiz ele vai indicar alguém para ser o testamenteiro. E esse testamenteiro ele é remunerado, tá? Ele recebe a chamada vintena ou prêmio, que é uma retribuição pelo serviço prestado. Só que existem umas regras. Por exemplo, se o testamenteiro ele for um herdeiro ou legatário, ou seja, se ele vai receber algum bem em virtude daquele testamento, ele não recebe remuneração nenhuma, porque o seu prêmio é o próprio bem que ele já vai receber no testamento. Se ele for um terceiro nomeado pelo testador, em regra, ele recebe uma remuneração. Contudo, o testador pode falar, olha, eu nomeio o padeiro da esquina como meu testamenteiro, contudo, ele não vai receber nada por isso. O testador pode fazer isso? Pode, mas o testamenteiro também pode se recusar a exercer esse encargo. Lembrando que o prêmio não se cumula com herança ou legado. Em regra, o testamenteiro ele tem um prazo de 180 dias para cumprir o testamento. E quando que acaba essa chamada testamentária? Ou seja, quando que o testamenteiro deixará de exercer as suas funções para a qual foi designado? Primeiro, pelo cumprimento do testamento, ou seja, se ele cumpriu todo o testamento, acabou a sua função como testamenteiro. Também pela sua remoção, caso ele cometa atos ilegais ou que demore muito para cumprir o testamento, ele pode ser removido pelo juiz. E também pela demissão pedida pelo próprio testamenteiro. Pode chegar um momento que ele fala, olha, não está valendo a pena esse perrengue aqui, esse valor que eu vou receber não compensa a dor de cabeça que eu estou tendo com esses herdeiros, então eu não quero ser mais testamenteiro. Ele pode fazer? Pode, ele pede demissão. E aí fica uma dúvida, qual que é a lei que regula o testamento? A do tempo em que ele foi feito ou do tempo da abertura da sucessão, ou seja, da morte do testador? A gente chama a data da morte da data da abertura da sucessão. Isso é importante porque a gente sabe que as leis no Brasil vivem mudando.
E você pode fazer um testamento hoje e morrer só daqui 20, 30, 50 anos. E qual que é a lei que vai regular esse testamento? A gente tem que fazer uma divisão. A gente tem que dividir os requisitos de validade do testamento da forma como os seus bens serão distribuídos. Então a gente tem duas situações. A lei do tempo da lavratura do testamento, ela vai regular a capacidade do testador e a forma do testamento, ou seja, no momento em que ele fez aquele testamento, que vai verificar se estava de acordo com aquela lei vigente naquela época, a sua capacidade e a forma do testamento. Hoje, qual que é a idade mínima de capacidade do testador? Não é 16 anos? Imaginamos que uma pessoa de 16 anos faça um testamento hoje, só que ela venha morrer daqui 20 anos, onde essa lei foi alterada e a capacidade foi alterada para 18 anos. Ou seja, quando abriu o testamento, uma pessoa de 16 anos não poderia mais fazer testamento, só com 18 anos. Aquele testamento vai ser considerado nulo? Não, porque na época que o testamento foi feito, pela lei vigente naquela época, ele seria uma pessoa capaz. E a sucessão testamentária em si, ela vai ser regulada pela lei do momento da abertura da sucessão, ou seja, a forma que os bens serão distribuídos vai ser pela lei vigente na época da morte. E nós também temos algumas formas proibidas de testamento, estão lá no artigo 1863 do Código Civil, que diz que é proibido o testamento conjuntivo, seja ele simultâneo, recíproco ou correspectivo. O testamento conjuntivo ou de mão comum, ou chamado mancomunado, é aquele elaborado por mais de uma pessoa no mesmo documento. Essa espécie, ela infringe as características do testamento, que é de ser um ato personalíssimo. Então, lembra, personalíssimo só o próprio testador pode fazer. Se duas pessoas fizerem um testamento, ele deixa de ser personalíssimo, ele vira um testamento conjunto ou mancomunado. Então, ele deixa de ser válido. Agora que nós já conversamos sobre todas as características do testamento, os pressupostos de validade, os tipos de testamento, o que pode conter um testamento, nós vamos entrar nas espécies de testamento. Lembra? Temos o público, o privado, o testamento cerrado e também nos especiais extraordinários temos o marítimo, o aeronáutico e o militar. Pois é, como esse programa está ficando um pouco comprido demais, então aqui a gente encerra com todas as características do testamento, como se dá o testamenteiro, etc. E no próximo programa a gente já vê os testamentos específicos, começando pelo testamento público. Até lá, eu estou te esperando, deixe seu comentário em algum lugar, não sei onde você está ouvindo esse podcast, mas mande seu comentário para a gente lá no www.direitoemcapsulas.com. Diga se esse assunto está bom, se você quer um outro assunto, sugira novas pautas e vamos fazer a nossa conversa aqui, certo? Um abraço e até